boa noite. Entra no ar a voz do Evangelho. Hoje, 19, mês de agosto de 2026. Cidade de Belfor Roxo, Rio de Janeiro, Brasil. Hoje o tempo aqui está quente, está um tempo um tanto quente, mas Deus está no controle. Nesta noite eu quero pensar como foi feita a chamada do vídeo, da desonra à honra. Esse vai ser o título, da desonra à honra. Está registrado em 1 Reis, capítulo de número 2. A Bíblia, ela relata de nomes de mulheres que deram bons exemplos, testemunhos. E eu quero falar de uma mulher que era uma mulher nova, bem casada com um militar, capitão da guarda. Ele tinha essa responsabilidade. Ela deveria ter, segundo os estudiosos, entre 20 e 25 anos, bonita, mas que infelizmente ela foi raptada, sequestrada por um rei autoritário chamado Rei Davi. Ele também era novo. Essa mulher chamava-se Betseba. Mulher do capitão Urias, o homem que tinha uma responsabilidade na tropa do rei Davi. Esta mulher, ela tinha sua moradia, ou melhor, o casal morava perto do palácio de Davi. Davi, pelo certo, ele era para acompanhar a guerra com os amorreus. Só que ele, numa tarde, não sabemos se era uma tarde encalorada, chuvosa, fria, ele cismou de passear no terraço. Ele viu aquela mulher e chamou um da sua guarda e perguntou quem ela era. Falaram que era a esposa de Urias. Mas assim mesmo ele foi audacioso. Mandou tirá-la
da sua casa. Esta mulher, ela estava tomando banho. E Davi, ele a contemplou. Ele mandou alguém da sua guarda ir lá buscar ela. E ali a história nós sabemos que ele teve relação com ela. E dali ela engravidou-se. E ele, para se esconder desse pecado absurdo, Davi, ele foi homicida 2 vezes. Ele mandou o general Joabe colocar Urias na frente da batalha. Embebedou Urias. Urias era para estar em casa, ele não foi, embebedou-se Urias. Urias passou a noite ali, depois chamou Joabe para colocar Davi na frente da batalha e autorizou para que ele fosse morto. E aconteceu. Mas aonde que eu quero chegar? Nesse capítulo de 1 Reis, capítulo 2. Está registrado no verso 19. Assim veio Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. Adonias era um dos filhos de Salomão, rebelde. Queria tomar o trono do pai, assaltar o trono do pai, rei Davi. E o rei se levantou a encontrar-se com ela, no caso, Salomão. E se inclinou-se diante dela. O rei Salomão já era rei, ele já tinha assumido o comando de todo Israel, porque Davi já tinha falecido. E ele se inclinou-se. Diante dela. Então, se assentou no seu trono e fez uma cadeira para a mãe do rei. Ou seja, ele autorizou alguém a trazer uma cadeira e a mandou que ela sentasse à sua direita. Aí é que está o fundamento de tudo isso. Esta mulher, quando ainda nova, ela passou por um vexame, por uma vergonha, por uma desonra. E eu já ouvi alguém dizer que ela deveria rejeitar, ela não deveria acompanhar ali a pessoa amando do rei para que ela fosse para o palácio do rei. Mas, ora, Davi, a ordem partia dele. Ele era o soberano. Ela temeu. E diz a palavra de Deus que quando ela soube
que o seu marido fora morto na batalha, ela chorou amargamente. A gente não sabe no teor como ela vivia com o marido. Era uma mulher nova, entre 20 e 25, certamente Urias também era novo, talvez um pouco mais velho que ela. Mas quando ela soube que o seu marido, o capitão Urias, tinha sido morto, ela chorou. Ela teve um sentimento assim de dor. Um sentimento de dor. Esta mulher, ela teve um sentimento de dor. Ela passou por esta humilhação. Esta mulher, eu fico assim imaginando como é que ficou a sua mente, psicologicamente, quando ela soube que o marido tinha morrido e o filho também que ela esperava de Davi. Ela passou por duas dor, tristeza, amargura. Eu não sei dizer se esse capítulo 2, o versículo 19, onde ela já sendo mãe do rei de Israel, a rainha mãe, eu não sei se nesse versículo ela teve um final feliz. Alguém pode dizer, ela passou por vexame, ela foi humilhada, né? Passou por essa vergonha, ela na casa dela, ali, e alguém a mão do rei, porque Davi ele era o mandatário, ele era a autoridade máxima, ele mandava e desmandava em todo o território de Israel. Ele mandou que um dos seus comandados fosse buscar ela. Eu não sei se esse capítulo 2 podemos dizer que ela foi assim feliz. Porque certamente ela amava o seu marido, porque ela, quando soube da notícia, ela chorou. Ela se comoveu-se quando soube da notícia que Urias tinha sido morto da frente da batalha. Mas não falaram para ela que Davi foi o mandante, o assassino da morte do seu marido. É a verdade da Bíblia. A Bíblia, ela faz a pergunta, ela te dá a pergunta e ao mesmo tempo ela te dá a resposta. Não tem como a gente fugir. E agora essa mulher, ela já está com uma certa idade. Seu filho, o terceiro rei é Israel, como rei Salomão. Ele agora a chama para sentar do lado dele à direita. Honra. Você chamar uma pessoa naquela época para sentar à sua direita é honra.
confiança. Betseba, ela participou com o rei. Toda a política ali de Israel. Tudo que o rei vinha ao seu encontro sobre os acontecimentos, ela sabia, porque certamente Salomão compartilhava com ela. Ela passou a ser a segunda rainha. Ela veio ser a rainha mãe de Salomão. A mulher que no passado foi humilhada, passou por vexame, raptada mesmo, sequestrada mesmo. Ela estava em paz na sua casa. Ela era uma mulher que não estava mexendo com ninguém. E o seu marido lá na frente da batalha, lutando. Mas Davi, ele cometeu esse ato infeliz. Para mim foi um ato infeliz que Davi cometeu. Ah, mas irmão Luiz é o homem segundo o coração. Sim, é o homem segundo o coração de Deus. A Bíblia fala. Mas foi um cara, foi uma pessoa que ele teve uma índole de perversidade, de maldade. Ele era para estar lá junto com os seus companheiros de guerra. Ele era o rei, o soberano. Ele tinha que dar exemplo. Mas ele preferiu ficar em casa. Aí a pessoa fala assim, mas o diabo, ele atenta. As pessoas, às vezes, botam muita culpa no inimigo. Mas muitas vezes o inimigo está dentro de nós. E Davi, ele não se afastou do pecado. José, sim. José, filho de Jacó. A pessoa fala José é do Egito, mas José, filho de Jacó. José, ele foi ele foi um político no Egito, foi um governador, um homem sério de respeito. José, sim. Ele fugiu quando a mulher de Potifar quis culpar ele. Aí depois ele caiu ali na prisão, mas depois, com o passar do tempo, Deus o exaltou. Ele sim fugiu ao ponto de deixar as suas roupas no chão. Ele saiu nu. Mas Davi, ele foi ao encontro. Ele buscou o pecado, a maldade para si. Mas eu quero chegar nesse contexto sobre esta mulher que muitas das vezes na vida atual, na vida cotidiana, muitas das vezes nós passamos por desonras. Talvez você aí do outro lado, ou vocês daí do outro lado, quem sabe você está vivenciando essa situação de uma desonra, de um vexame, de uma humilhação, alguém te humilhando, querendo te desonrar. Mas saiba você, creia você, tenha fé você ou vocês, que lá na frente Deus vai te honrar, Deus vai te exaltar. Porque Betseba, ela foi honrada. O que ela passou na vida
a humilhação de ser sequestrada, de ser raptada, ficou viúva nova, perdeu o filho. Certamente ela nunca esqueceu. Ninguém esquece. Mas uma coisa é certa. Deus a exaltou no tempo oportuno, no tempo certo. Deus fez com que ela sentasse ao lado do filho rei, Salomão. Ela passou a ser a rainha mãe. Ela passou a compartilhar dos assuntos políticos da nação de Israel. É isso que aconteceu. E talvez você aí que está passando por esse problema, ou por esses problemas de humilhação, de vexame, de vergonha, Deus também quer te colocar num patamar para que você seja exaltado. Que todos possam ver o que você passou lá no passado. Talvez agora no presente, ou talvez mais para frente. Alguém vai dizer verdadeiramente, fulano, a fulana foi humilhado, passou por esses vexames, mas ele hoje, ele está num lugar de honra. Num lugar de honra. Então aqui, então assentou-se no trono e fez por uma cadeira para a mãe do rei. A mãe do rei. Ela se assentou à sua direita. Então, esta mulher, ela agora estava ali do lado do filho, soberano, rei. Davi foi um homem muito inteligente. Salomão foi um homem muito inteligente, muito próspero. Deus abençoou. Mas Betseba, ela foi uma mulher honrada. Da desonra, Deus a honrou. A sorte dela mudou. A vida dela mudou. Sabendo nós que ela passou, ela certamente nunca ia esquecer. Nunca esquecer. Então que nesta noite, creia você, saiba você, tenha fé, que a sua oportunidade chega. Se Deus te exaltar na hora certa, no momento certo, Deus vai te colocar numa posição. Posição essa que todos vão ver em você e vão te respeitar. Porque Deus faz assim. José, filho de Jacó, os irmãos humilhou ele, mas ele foi exaltado. Ele venceu o governador do antigo Egito, soberano, só abaixo do rei, mas no tocante ele que dava as ordens. O comando era dele, todo o território do Egito. Que Deus, nesta noite, te abençoa e tenha esperança que a tua vitória, que a tua bênção, Deus está contemplando. Não desista, não perca a esperança, não perca a fé. Certamente, Betseba, ela tinha alguma esperança que alguma coisa ia acontecer. E aconteceu. Ela
sentou à direita, do lado de Salomão, terceiro rei de Israel. Ela veio ser a rainha mãe. Deus fez isso na vida dessa mulher. Talvez você, mulher, ou vocês, mulheres, está passando por momentos difíceis, por vários ângulos da sua vida. Não desista de você. Não perca a fé em Deus. O seu momento chega, o seu momento de ser bem-sucedida, de ser abençoada. É isso que Deus faz. Que Deus nesta noite, pois, te abençoa. Que Deus nesta noite possa abrir as portas e a janela dos céus. Amém e amém. Fica com Deus. Até quinta-feira, se assim Deus permitir. Quero aqui chamar o Paulo Vitor. Não, ele hoje não tem assunto nenhum. Mas é isso. Essa a meditação desta noite.